Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo eu vou falar um assunto um pouquinho diferente, que é a questão de escalas. Muitas bobagens às vezes eu ouço na internet, em muitos vídeos, a respeito de falar de escala de miniaturas. O pessoal às vezes faz algumas confusões que realmente não fazem sentido, então eu quero tentar neste vídeo esclarecer algumas coisas a respeito dessa questão de escala, principalmente como é que você faz para descobrir em que escala que uma determinada miniatura está. Então, está curioso a respeito disso? Fique comigo até o fim desse vídeo. Não se esqueça também para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Deixe também seu like, seu comentário e clique no sino para as notificações para ficar por dentro dos vídeos que vem aí pelo canal. Então vamos lá. Bem, para esse vídeo eu peguei um modelo bastante simples que é este Opala SS e peguei uma miniatura simples de propósito. Isso aqui foi uma miniatura de carros nacionais, uma coleção de miniaturas de carros nacionais que saiu no Jornal Extra, e mais alguns outros jornais de circulação por várias bancas de vários estados, e os carros acabaram vendendo bastante, conquistando um certo sucesso, uma certa clientela, por serem uma inovação na época de carros nacionais. Esta aqui não é a miniatura mais bem feita que tem do Opala, ela é bem simples, inclusive ele chega até a ter algumas similaridades com o brinquedo, como aquele sistema de pullback, de fricção, de que eu realmente não gosto, mas é um carro bastante interessante para a gente explorar essa questão da escala. Como é que nós vamos descobrir então em que escala que está esse carro, já que não tem informação nenhuma escrita na base dele, nem em nenhum lugar da embalagem em que esse carro veio. Além disso, outros carros da coleção têm tamanho parecido com ele, mas são carros conhecidamente maiores ou menores. Estou falando do Galaxy, que é bem maior do que ele, mas cuja miniatura dá mais ou menos o mesmo tamanho, é pouca coisa de diferença. E estou falando também do Chevette, que é um carro reconhecidamente menor, que foi feito praticamente no mesmo tamanho desse carro. Como é que nós fazemos para descobrir isso? Em primeiro lugar, pesquisando as dimensões do Opala. Então eu peguei na internet, pesquisei as dimensões do Opala SS. O comprimento desse carro é de 4,67 m, de acordo com a página da internet que eu pesquisei. Ele é um pouco maior do que da primeira geração do Opala. Ele tem de largura 1,76 m, normalmente considerando o retrovisor. Então esse carro aqui, como não tem retrovisor, eu teria de considerar um pouquinho mais para medi-lo. E a altura, 1,36 m, que seria uma altura tomada daqui da base do pneu até o teto do carro. Então dá para a gente medir isso com uma simples régua que em qualquer papelaria tem e fazer uma comparação com as medidas do carro, fazendo apenas algumas continhas. Então vamos lá. O Opala tem 4,67 m de comprimento. E isso em centímetros vai dar 467 centímetros. Para eu saber em que escala que esse carro está, já que eu não sei, o que eu tenho de fazer? Medir o comprimento dessa miniatura. Peguei aqui com a régua, já fiz essa medição e obtive 11,7 centímetros, aproximadamente. Peguei da ponta desse para-choque até a ponta desse para-choque, que é meio curvo, meio bojudo. Então peguei exatamente este comprimento aqui, 11,7 centímetros, 11,70 mais ou menos. Não é uma medida muito precisa, mas já dá para ter uma ideia. Esse mesmo Opala tem de largura 1,76 metros, que é a mesma coisa que 176 centímetros. Quanto que essa miniatura tem de largura? Medindo aqui com a régua, cheguei a 4,3 centímetros. Vou considerar 4,3 porque afinal de contas falta o retrovisor aqui e normalmente a medida é de retrovisor a retrovisor. 4,3 centímetros. Com comprimento e largura, eu já consigo mais ou menos ter uma ideia da escala que tem de estar o carro. E como é que eu faço para descobrir a escala? Da seguinte forma. Eu pego o comprimento do carro real em centímetros e divido pelo comprimento da miniatura em centímetros. 467 dividido por 11,7. Já fiz essa continha.
Então, dividindo 467 por 11,7, eu cheguei ao resultado de 39,9, aproximadamente 40. Guardo esse resultado por enquanto. Vou pegar a largura e fazer a mesma coisa. 176 dividido por 4,30. Chego a 40,65, aproximadamente 41. Bom, é lógico que eu fiz algumas contas meio aproximadas, assim como fiz medições meio aproximadas, já que eu usei uma régua, não usei nenhum instrumento de grande precisão e também não fiz uma medida com nenhuma metodologia de grande precisão. Mas, numa conta eu cheguei a 41, na outra conta eu cheguei a 40. Então eu posso, sem grandes chances de errar, arriscar dizer que esse carro está na escala 1:40. E o que significa esse carro está na escala 1:40? Ele é 40 vezes menor do que um Opala de verdade. Então, para a gente fazer uma conferência da escala, o que a gente tem de fazer? Pega o comprimento do carro real, pega o comprimento da miniatura, divide o comprimento do carro real pela miniatura e vê quantas vezes o comprimento da miniatura é menor do que o carro real. Nesse caso, nós chegamos a aproximadamente 40. Pega a largura do carro real, divide pela largura da miniatura. Eu peguei a largura do carro real na ficha técnica que eu peguei na internet, dividi pela largura desse carro, aproximadamente, claro, por causa do retrovisor, e cheguei a 40,6, 40,7, aproximadamente, quase 41. Ou seja, se eu considerar essa imprecisão de eu ter pegado uma medida aproximada por causa do retrovisor, eu posso até dizer que esse carro está 40 vezes mais estreito também do que o original. Então, se ele é 40 vezes menor no comprimento, 40 vezes menor na largura, eu posso dizer sem grandes problemas que ele está numa escala 1:40. Se eu quiser ainda conferir a altura do carro, basta eu pegar a informação também da ficha técnica. E na ficha técnica da internet que eu consultei, o Opala tem 1,36 m de altura, ou seja, 136 centímetros. E eu quero medir a altura desse carro. Como que eu faço? Da seguinte forma. Pego aqui numa base, encosto o carro, aqui, e chego a uma medida de aproximadamente 3,5 cm. Não deu bem 3,5 cm, mas eu vou aproximar a 3,5 cm. Então pego lá 3,5 centímetros. Qual a conta que eu faço? 136 divido por 3,5. E vou chegar a um resultado de 38,86, que é aproximadamente 38,9, que chega perto dos 39 que estão aqui. Então aqui eu chego a 39, aqui eu chego a quase 41 e aqui eu chego a 40. O que significa isso? Eu posso dizer que esse carro está grosseiramente numa escala 1:40. Se ele fosse uma miniatura premium, ele teria de ter uns ajustes nas medidas para estar numa escala exata de 1:40. Mas, como eu fiz uma medição bastante grosseira e peguei também uma miniatura bastante simples, que não tem grandes pretensões de ser um item daqueles premium colecionáveis, com precisão na escala, e tem mais sim a pretensão de ser uma miniatura simplificada do Opala, ele acabou ficando numa escala aproximada de 1:40, sem grandes problemas, com algumas pequenas imprecisões que simplesmente dariam para ser corrigidas sem grandes problemas num aperfeiçoamento dessa miniatura. Agora, e se este carro estivesse na escala 1:40, de fato? Quanto que ele teria de medir para ter as medidas precisamente 40 vezes menores do que a do Opala original? Ele teria de ser 40 vezes menor que 467 no comprimento, ou seja, 467 dividido por 40, e tem um comprimento de 11,675 centímetros. Isso é a miniatura. De largura, 1,76 dividido por 40,
Ou seja, medir 4,4 centímetros de largura e de altura 1,36 dividido por 40, medindo 3,4 centímetros de altura. Então essas teriam de ser as dimensões de um Opala na escala 1:40. Estão bem parecidas com o que a gente mediu? – 11,675 contra 11,7. Está bem próximo. 4,40 contra 4,30. Está bem próximo. 3,40 contra 3,5. Está bem próximo também. Então, por causa de pequenas diferenças de milímetros, numa medição simplificada, a gente chegou a uma escala de 1:40. Então, essa miniatura aqui está na escala de 1:40. O roteiro é o mesmo para descobrir as escalas de outras miniaturas de outros carros. Mais uma dica que eu dou também com relação às dimensões de um carro, a proporção. Se o Opala mede 467 centímetros de comprimento e 176 centímetros de largura, se eu dividir 467, que é quantos centímetros o carro real tem de comprimento, por 176, que é quantos centímetros o carro real tem de largura, eu vou obter um número 2,6534. O que significa isso? Que o carro tem um comprimento aproximadamente 2 vezes 65 maior do que a largura dele. Então, para você descobrir se uma miniatura também está na proporção, basta você também pegar o comprimento dela, dividir pela largura e ver se você chega a um número próximo a esse, que é a proporção do carro real. Por isso que eu critico algumas marcas de miniaturas que muitas vezes não fazem essa proporção e a miniatura às vezes fica larga demais em relação ao que deveria ser, ou fica curta demais, ou fica alta demais. Ou seja, o carro fica esquisito, fica com um aspecto meio de deformado, porque as dimensões dele não seguem as mesmas proporções das dimensões do carro real, e por isso que costuma dar essas divergências. Então esse é um método bem simples para descobrir a escala em que uma miniatura está. E se eu quiser descobrir se a miniatura está naquela escala informada? Eu faço a operação contrária. Eu pego o comprimento do carro real, divido por quantas vezes o carro foi dito ser reduzido, e a largura eu faço a mesma coisa, e aí eu chego com as dimensões em centímetros, que foi exatamente a conta que eu fiz aqui em cima, para chegar a quais dimensões uma miniatura 1:40 do Opala deveria ter. Então, esse aqui é o método para você descobrir se o carro está naquela escala informada, e quando o carro não está na escala informada, dividindo as dimensões do carro real pelas dimensões da miniatura, se consegue chegar a alguma escala, alguma coisa do tipo. Pode dar pequenas divergências? Pode. Se você fizer uma medição com equipamentos mais precisos, por exemplo, um paquímetro de laboratório, alguma coisa do tipo, você chega a resultados mais precisos e provavelmente essas divergências fiquem menores se o carro tiver realmente reproduzido na escala correta. Volto a lembrar que esta miniatura não tem grandes compromissos de ser um modelo dos mais caprichados, dos mais precisos em dimensões. Então, divergências assim, diferenças de alguns milímetros no tamanho, no caso desse carro, 1 milímetro, num carro desse tamanho, é bastante aceitável, sem grandes problemas. Então era essa a dica que eu tinha de dar a respeito das escalas. Espero que vocês tenham conseguido entender bem, gostado do vídeo. Se tiver algum comentário, por favor, escreva aí embaixo nos comentários e fique ligado para os próximos vídeos aí do canal. É isso aí então, obrigado e até mais.